Bom, pessoal, boa noite. Nós estamos com mais uma Jane Austen Lives, hoje com a Maria Clara Biagioli, doutora pela Unicamp, e ela vai conversar com a gente sobre as imagens de Jane Austen na ficção. Então, só para quem não te conhece, né, que você já participou de uma live, se apresenta um pouquinho para nós aqui, para quem está assistindo, e aí a gente começa. Beleza. Então, como a Adriana falou, eu sou doutora em teoria literária, história e teoria literária pela Unicamp. Oh, Senhor da Glória, eu vou ficar Ok, batendo vamos no fazer uma fio. partida. Aí você fala assim, bom, então, como a Desculpa. Adriana falou, De novo, eu vou parar de mexer minhas mãos para não bater no fio. ó, tô aqui. Como a Adriana falou, então, eu sou doutora em História e Teoria Literária pela Unicamp e a minha tese foi sobre popularidade da Jane Austen hoje, e eu estudei isso a partir das fanfictions produzidas especialmente nos Estados Unidos, a partir da obra dela, né? E hoje eu sou professora da Federal de Alfenas, da Universidade Federal de Alfenas, da área de língua inglesa e literatura inglesa. Que responsabilidade, hein, gente? Pois Quando é. eu vou falar com uma pessoa importante assim. Olha só, você fez um pequeno roteiro para a gente seguir, né? Primeiro você vai falar um pouco Uhum. sobre a vida da Jane Austen, até para quem não conhece, principalmente porque a gente tem pouquíssimas biografias em português, né? Então, fala um Pois pouquinho é, você conhece Jane o Austen. mercado editorial brasileiro acho que está descobrindo, né, ainda o potencial de venda da Jane Austen, então eu imagino que essas coisas vão começar a ser traduzidas cada vez mais, né? Mas enfim, a, sobre a vida da Jane Austen é um, é um mistério, entre aspas, porque a gente tem pouquíssima documentação e muita especulação, né? Certo. Ah, Infelizmente, não tem muitas cartas que sobreviveram, poucos registros, né? Ela não mantinha diários, essas coisas de registros pessoais delas, né? E a maior fonte sobre a vida da Jane Austen é uma biografia que um sobrinho dela escreveu em 1870, chamada Memoir of Jane Austen, que é cheio de invenções, correções, porque os sobrinhos da Jane Austen estavam muito preocupados. Ela estava começando a ficar cada vez mais famosa e eles estavam muito preocupados com a imagem que a tia ia ter perante esse público da Inglaterra vitoriana, conservadora, né? Então, de repente, ia pegar mal ter uma tia que era, enfim, como eu imagino que a Jane Austen fosse bem, assim, esperta, sagaz, né? Enfim, que cutucava as pessoas e tal. Então, essa biografia do James Edward Austen Lee sei lá, uma ficção também, né? Mas é a base, né? Infelizmente é o que a gente mais sabe sobre ela, tá ali, né? E a partir dessa biografia, outros estudiosos foram fazendo, né? Então, obviamente, especialmente a partir dos anos 80, a gente tem outros trabalhos bem importantes. Eu, particularmente, sigo bastante a do Park Honan. Uhum. Eu não gosto muito daquela recente da Claire Tomalin. Acho que ela, enfim, dá umas afirmadas com certeza em coisas que a gente não pode afirmar com certeza, enfim. Mas o que eu acho importante ressaltar é que nas biografias, pelo menos na biografia do sobrinho, né? Então eles estavam tentando fazer esse controle sobre a imagem da Jane Austen, né? E construir essa Jane Austen doméstica, que adorava ficar em casa, bordando, esse tipo de coisa, tudo certinha, bonitinha. E, e ela escrevia assim, por hobby, quando, né, sabe, inspiração. Ela não levava a sério a profissão de escritora, ela não tinha ambição, né? Porque pensar em dinheiro era uma coisa muito de mau gosto para a época, e uma mulher trabalhando também era um negócio muito complicado, né? Então, o tom da biografia do James Edward é muito nesse sentido de segurar a onda e mostrar a tia como uma mulher recatada, bela recatada e do lar, Tá né? ótimo, eu estava É, pensando nisso. exatamente. E que escrevia simplesmente porque ela foi dotada com esse dom natural, né? De da prosa, então ela só escrevia porque, enfim, ela tinha que fazer jus a esse negócio com que ela nasceu, mas ela não tinha pretensão nenhuma de ser famosa, de ganhar dinheiro, né? Então essa era a imagem que a gente fala que
com a biografia do James Edward, deu origem ao mito da Santa Jane, né? A Sim. Saint Jane, né? Que é essa mulher doméstica perfeita, né? Só depois de muito tempo que isso começou a ser questionado. E questionado especialmente a partir da própria crítica literária dos romances dela, né? A partir dos anos de 1960, 70, quando críticas feministas, enfim, começaram a ler os romances dela e perceber assim, opa, eu acho que ela tá dando uma indireta na sociedade aqui, né? E aí o retrato não batia mais, né? Como é que pode ser essa mulher recatada, conservadora, nananã, e escrevendo tudo isso sobre a situação das mulheres e tal. Então isso começou a ser questionado muito, né? E então é aí que vem o grande boom das biografias, que vão tentar descobrir realmente quem foi Jane Austen, mas a verdade é que a gente não sabe. A gente não sabe direito nem como ela é, a aparência dela, porque os retratos são todos... A gente tem 2 retratos só autenticados, um que é aquela aquarela inacabada, que a gente vê ela com uma cara assim de brava, que eu adoro, por sinal, mas que é desse tamanho, né? E o outro que ela tá de costas, né? Que aí você não vê de nós, que é sensacional, mas enfim, são os únicos 2 retratos autenticados. Todos os outros que a gente conhece, né, são invenções posteriores ou são retratos Inspirados. possíveis, né? Mas que Como não. a nota de 10 libras, né? Que é uma genial, assim, com o Isso. rosto redondinho, mais Exatamente, aprazível. A base da imagem da nota de 10 libras é essa aquarela que ela tá com a cara brava, né? Mas aí o sobrinho foi lá e pediu para um artista fazer um Photoshop da época, né? E aí, por algum motivo, o Banco da Inglaterra resolveu usar esse retrato absolutamente errado, digamos assim, na nota, ao invés do retrato que tá na National Portrait A gente, Gallery, né? a gente tem as pinturas dos homens da família da Austen e eles têm aquela característica marcada do nariz mais Ah, o pontiagudo, narigão, com assim, o olho caído, né? E Uhum. aparentemente triste. E aí, não, aqui ficou amendoado. Eu tenho um livro, vou Então. conseguir localizar ele aqui, um livro brasileiro, que eles deram até uma bronzeada na Jane Austen. Ela ficou meio morena, assim, sabe? Meio É, então, eu já vi com batom, com é, blush aqui, assim. E tem aquele famoso, né, que é de 1883, eu acho, que colocaram uma aliança de casamento na mão dela, né? Porque, enfim, uhum. tem que ser casada, né? Enfim. Tem que ter, é como se fosse a coleira, assim, né? Tem um proprietário. Ai, falei, pronto, falei. Não, é isso mesmo, porque senão ela não seria uma mulher respeitável, né? Como assim ela é uma escritora e ela não é casada? Meu Deus, fujam para as colinas, né? Então é. Mas você consegue imaginar isso, só abrindo um parênteses na biografia? É, Uhum, não é coisa tão ultrapassada, né? Eu já tive situação, há talvez 15 anos atrás, de me perguntarem se meu marido deixava eu fazer mestrado e trabalhar. Porque eu tinha uma filha pequena, aquela coisa toda. Então, percebe? A pergunta, assim, não é uhum. inocência, né? Olha, seu marido deixa. Que eu nunca perguntei isso para ele, não. Mas se você Então, imagina e isso há se. 200 Pois é, anos, 200 anos atrás, exatamente, né? Então, tinha que ter alguém para é, responder por ela. exato. Aí Pois você acha é. que essa biografia do sobrinho, da Jane Austen, ela influenciou a forma como ela é reconstruída hoje em dia? Né? A gente tem uma Jane É, Austen bem diferente na tela, né? Ou no imaginário popular. sim, sim. A gente tem, assim, 2 caminhos, eu acho, né? Que o resultado dessa biografia do James Edward foi a primeira onda que a gente chama de Austenmania, né? Os primeiros fãs que inventaram a palavra Janites, né? E eles idolatravam essa figura da Santa Jane mesmo, né? Mas a partir desse grupo dos primeiros Janites, você tem uma Jane Austen que entra na academia, vira cânone literário, né? E passa a ser considerada, a partir mais ou menos da década de 1920, 30, uma autora séria que merece estar nessa lista do cânone junto com o Shakespeare, por exemplo, né? Então é meio que um resultado daí. Mas ela ainda não é crítica, digamos assim.
Só que a questão de você ter essa figura de uma autora que é conservadora e que escreve essas histórias que as pessoas só enxergam o romance, né? Ajudou a fortalecer a ideia de que ela só escrevia, o que ela escrevia eram apenas romances, digamos assim. Então, aí você tem uma bifurcação. A academia passa a tratar ela como uma escritora séria, enquanto que a imagem popular enxerga os romances dela como cor-de-rosa, água com açúcar, romancinho de menina, digamos assim, né? Porque afinal de contas ela é uma santinha, né? Ela não vai escrever nada que seja muito afiado, porque ela era uma mulher absolutamente perfeita, digamos assim, né? Então, essa bifurcação da imagem que eu acho que influencia muito a forma como os livros foram consumidos, né, ao longo do século XX, mas isso fora das universidades, não dentro, né? Uhum. Mesmo porque nas universidades a gente tem uma pessoa que se debruça ali sobre a obra ou sobre uma biografia da Jane Austen e faz um estudo um pouco mais aprofundado que uma leitura rasa, então aí dá para tirar outras conclusões, né? Eu só, assim, fazer spoiler, segunda-feira a gente vai ter a Juvenília aqui com a professora Lenita da USP e ela traduziu a Juvenília. Tem uma Jane Austen bem maluca ali, anarquista, matando todo Sim, mundo nas histórias. É é assim, ó, você ótimo, é deixou casar ótimo. com a sua filha, eu te mato. Uma coisa bem... É, Então, e assim, isso faz parte do efeito, porque a Juvenília, por exemplo, foi uma das últimas coisas a serem publicadas dela. isso, Eu desse acho que você falou. os 3 volumes, né, dos cadernos dela de Juvenília, acho que o terceiro demorou tanto, só foi publicado em 1957, eu acho. Isso. Não, Acho que é. começaram em 54, 53. E aí foram indo. Então, assim, você imagina que só praticamente na década de 60 que as pessoas vão ter um contato com essas histórias em que você consegue ver claramente, porque aí não tem nada disfarçado, você consegue ver claramente a Jane Austen tirando sarro da sociedade, das pessoas, dos costumes. E se ela fazia isso com 11, 12 anos, e assim, e com uma qualidade que é incrível, né? A Juvenile é um negócio impressionante. Se ela fazia isso com os 12 anos, imagina a capacidade dela de fazer isso com 30 e 40, né? Uhum. Então, a publicação da Juvenília foi, sim, um movimento que mudou a interpretação dos romances dela, e aí também mudou a forma como as pessoas começaram a olhar para a história da vida dela. E falar assim, epa, parece que talvez ela não fosse essa santinha. Então é melhor a gente ir lá e olhar e ver, assim, se a gente acha mais coisas sobre, né? A gente tem essa marca até na igreja lá em Winchester, onde ela foi sepultada, aquela laje de granito, ela não fala absolutamente nada, não tem menção Não nenhuma fala mesmo. nos livros, sim, como boa cristã, boa filha né, lógico, exaltando a personalidade dela, mas, enfim, não tem... E ela já era famosa, né? Então, a gente vê essa construção mesmo de perfil, né? Eu não sei muito bem hoje como que seria uma avaliação, né? Sei lá, vamos convidar aqui para uma entrevista fulana de tal, aí boa esposa, não cabe mais esse Ainda adjetivo. Eu vou bem. falar de você que você é casada, boa esposa, porque eu já não sou boa esposa, porque né? Eu já me separei, então veja bem É, isso, né? A gente tem os tratamentos que não estão relacionados à nossa característica, assim, né? Do que a gente faz, a função na sociedade, sim, a que grupo a gente pertence, das casadas sim, ou é. E descasadas. é interessante você mencionar isso, essa questão da boa esposa, porque o fato, entre aspas, ou a ausência do fato que marca o entendimento da vida da Jane Austen é o fato dela nunca ter se casado, né? Sim. Então, o sobrinho dela fala claramente que a vida dela foi estéril de acontecimentos. Ele usa esse adjetivo, né? Barren, que por sinal é uma palavra muito pesada para a época quando a mulher não podia ter filhos, não produzia filhos, né? Então uma Uhum. coisa está associada com a outra. Ela não se Sim. casou e ela também não teve filhos, né?
Então, assim, olha o preconceito dessa pessoa falando que a vida dela foi estéril de acontecimentos, sendo que ela publicou 6 romances. Quer dizer, ela publicou 4, né? Os outros 2 últimos são póstumos. Mas, enfim, ok, 4 romances. É um puta acontecimento, oh, perdão. É um grande acontecimento na vida de uma pessoa ser publicada, né? Mas o sobrinho, ele tá trabalhando nessa chave de que a vida das mulheres, elas são definidas pelo relacionamento, né? E no caso da Jane Austen, pela ausência do relacionamento, né? Sim. E aí, para não transformar ela numa mulher amarga, porque nunca se casou, por exemplo, ele se esforça para construir esse retrato de uma pessoa que morou lá no campo, na companhia da irmã, que também nunca se casou, e da mãe, e elas viviam daquela forma bucólica, no chalezinho delas, né? Fazendo as tarefinhas do dia a Sim. dia e tal, né? E isso era suficiente, né? E Meio que aí... assim. Ai, desculpa. Meio que Não, assim. pode falar. Eu não queria ser inteligente, não, mas eu acabei escrevendo esses livros, né? É Tava uma chovendo um dia aí, genialidade muito grande, né? E né? é curioso que como os filhos todos foram educados da mesma maneira, e ela calhou de ser ela, né? A escritora da Pois família. é. Essa coisa da mulher que escreve assim, do tipo, ui, escrevi, sabe? Uhum. É uma coisa que tá muito forte. Então, se você pega aquela história sobre a Mary Shelley, dela escrevendo Frankenstein. Ah, um dia ela estava com o marido dela no castelo, junto com o Lord Byron, e aí estava chovendo, eles não tinham o que fazer. Aí eles Vamos fizeram uma aposta e ela foi lá e escreveu Frankenstein, sabe? Puxa, que coisa! Isso daí é uma história engraçada, eu acho, para você contar para alguém, mas diminui muito o esforço da mulher como escritora, né? Sim, Como uma pessoa que exerce a sua profissão de maneira consciente. E aí, apesar da gente não ter muitos manuscritos da Jane Austen que sobreviveram, a gente tem um capítulo deletado do Persuasion, a gente tem o manuscrito do The Watsons, né? E o manuscrito do Sanditon. Mas se você analisa esses manuscritos, você percebe como ela era muito consciente do que ela estava fazendo. Ela escrevia uma frase, ela não gostava daquela palavra, ela riscava, escrevia outra em cima, né? Então, assim, você percebe como a Jane Austen buscava sempre a frase perfeita, a palavra perfeita, né? E isso é uma pessoa que tem um cuidado e um carinho sobre aquilo que está fazendo, né? E não está simplesmente sentada passando o tempo entre um bordado e outro, né? pegando o gancho aí na sua fala da Mary Shelley, uma curiosidade é que não foi naquele momento específico lá que estava na companhia do marido, do Percy Shelley e do Lord Byron e outras pessoas lá que eles resolveram, né? Vamos deixar o TED de lado e vamos escrever. Mas ela tomou algumas aulas de anatomia com um médico que estava também no grupo, mas não foi naquele dia ali especificamente, não foi The Flash, né? Para ela poder escrever o Frankenstein. E também a primeira publicação, a primeira edição saiu com o nome do marido dela, porque ele já era poeta conhecido, então percebe, assim, meio que roubou, né? Pois Aí, é. se o pai dela não tivesse, talvez, no mercado de publicação de livros e de venda de livros, né? Que ele era livreiro, talvez ela não teria nem conseguido colocar o nome dela na capa lá, porque o marido, tipo, dane-se, eu sou famoso, deixa eu levar mais uma fama Deixa aqui. meu nome. Pois Então, é. acho que tinha muito disso, e a gente não tá distante disso. A J.K. Rowling usou o nome dela abreviado, né? Assim, só colocando o sobrenome por causa dessa recepção que poderia causar, poxa, uma mulher escrevendo literatura fantástica, enfim. Especialmente na Se área, permite. é, especialmente nessa área de literatura fantástica e ficção científica, tem um preconceito muito grande contra mulheres autoras, né? Porque é uma área tradicionalmente, entre aspas, masculina, né? Sendo que quem inventou isso foi a Mary Shelley, que é uma mulher, né? Mas Sim. enfim. Existe vários exemplos assim que a gente poderia dar, mas vamos avançar para a gente não sair Uhum. tanto do tópico da Jane Austen. Pois é. Essa construção da Jane Austen, enquanto ser humano, digamos assim, né? Ela é importante, mas eu acho que as pessoas acabam extrapolando. A gente é muito bonitinho, mas isso aqui é ficção total, né? É muito Total. Não. bonitinho É, de imaginar uma história paralela, né? Porque não foi sim. esse arrombo de paixão, né?
e muito menos essa fuga extraordinária que tem no Pois filme. essa imagem que tem da Jane Austen hoje, aí ela é um resultado dessa leitura dela como escritora de romances, e que aí Uhum. meio que se volta contra ela, eu acho, Sim, porque as pessoas passam a procurar na vida dela qual teria sido a história de amor que ela viveu. é porque ela tinha Porque uma história de amor, né? isso é como assim as pessoas tivessem uma dificuldade de entender que ela escreve ficção e que para escrever uma história de amor que as pessoas acham que é perfeita entre o Darcy e a Elizabeth ou a carta do Captain Wentworth, Isso. todas essas coisas que fazem as mulheres hoje suspirarem, né? Há uma dificuldade de entender que ela conseguiu escrever tudo isso sem ter vivido algo parecido, né? Só que, novamente, isso é um preconceito com esse gênero literário, com o romance. Porque a gente não espera de um escritor de ficção científica que ele tenha encontrado ETs. Você não Uhum. espera de um escritor de romances policiais que ele tenha visto um assassinato ou que ele seja um detetive, enfim. Uhum. Essa coisa de, nossa, mas como ela escreve sobre amor sem ter vivido, né, um grande amor, como pode ser possível? É um preconceito do gênero, né? Uhum. Mas de qualquer forma isso pegou muito forte.